Bem-vindos ao TerceiraCast e bem-vindos ao mais novo episódio do podcast do Sessão Cinema. E bom galera, hoje nós estamos aqui para falarmos desse filme que conta a história de uma das maiores marcas do mundo. Desse filme que traz nada mais nada menos que Lady Gaga e Adam Driver como os dois protagonistas. Desse filme que é um dos longas favoritíssimos a ganhar o Oscar de 2022. Isso mesmo, galera. Peguem suas bolsas de couro caríssimas e venham comigo que hoje é dia de falarmos sobre Casa Gucci. E bom, jovens, antes de começarmos a falar efetivamente sobre o filme, eu queria pedir para que vocês nos sigam em todas as redes sociais do Sessão Cinema, principalmente o Instagram, que é onde a gente posta a maioria das coisas, é a nossa principal rede social. Inclusive, tem várias novidades vindo por aí para 2022 que a gente vai utilizar principalmente o Instagram para divulgar. Então nos segue lá, é o primeiro link da descrição do aplicativo que você está escutando esse podcast. Mas a gente também publica muita coisa lá no Hotmart Sparkle. Frequentemente a gente está postando conteúdo, bastante conteúdo, inclusive lá no Pinterest também. A gente posta inclusive mais recorrentemente lá. Todo dia tem post lá no Pinterest. E outro lugar que também tem post todo dia é lá no TikTok. A gente posta muito no TikTok, seja cenas para você dublar, seja alguma cena clássica do cinema, seja uma cena que você curte muito, enfim. Tem lá no TikTok todo dia conteúdo e a gente também posta muita cena e muita coisa lá no YouTube. Inclusive esse podcast sai no YouTube, porém se você está escutando lá, ou aqui no caso, né, eu recomendo que você nos siga em outra plataforma, que vocês procurem plataformas de podcast, seja o Spotify, seja o Deezer, seja o Google Podcast ou alguma outra, porque nesses aplicativos a gente solta o podcast completo. No YouTube a gente precisa recortar algumas coisas por conta de direitos autorais, problemas, enfim. A gente não pode postar completinho por conta disso, e nesses outros aplicativos é mais interessante. Então nos segue nos outros aplicativos, tá tudo aqui na descrição. A gente também publica livros lá no Wattpad. A gente terminou recentemente Elementos de Oni e está publicando Ciara, que é o segundo livro desse universo compartilhado. A gente posta capítulo novo a cada 15 dias. Semana passada saiu o capítulo 6, Problema de Família, que tá sensacional. Próxima semana tem o capítulo 7, então segue lá para você acompanhar todos os capítulos que vão sair. Beleza? E bom galera, falando agora de Casa Gucci, eu tô empolgadíssimo pra falar desse filme. Eu tava ansioso há muito tempo pra assistir, acabei de sair da sessão, então eu ainda tô naquele frisson do filme. Mas calma lá, vamos devagar, vamos começar aos poucos, vamos explicar tudo sobre o filme. Pra começar, ele não é aquele filme agitado, não é um filme blockbuster, não é um negócio correria, é um filme pra Oscar, é um filme pra premiação, é um filme de cinema mesmo, é um filme de cinema clássico, é um negócio bem produzido, bem montado, é um filme que você precisa gostar da história. Eu associo muito esse filme, claro, em suas devidas proporções, eu acho até esse um pouco mais filme do que Era Uma Vez em Hollywood, que de certa forma é o filme que eu quero comparar, mas é porque você conta uma história baseada em fato real, que você precisa ter uma prévia de conhecimento sobre o que aconteceu, para ter um aprofundamento maior nessa história, e ela é contada em partes, em detalhes, que você tendo conhecimento da trama real, que você tendo conhecimento do que acontece, você vai preenchendo em lacunas. O filme se passa desde o final da década de 60, que é onde o casal principal do filme se conhece, até 1997, onde acontece o evento final do filme, onde acontece um ponto importante da vida da família Gucci, que eu vou explicar daqui a pouco. Mas você precisa, de certa forma, interpretar algumas coisas para saber em que exato ano se passa a história, ou mais ou menos em que ano ali é que ela acontece. O fato é que, historicamente, o filme altera algumas datas dos fatos que aconteceram. Alguns eventos acontecem fora da data real. Isso fica muito claro em alguns momentos do filme, que é justamente para amarrar a história, que é justamente para fazer sentido. A gente tá falando de uma adaptação de uma história real, mas como todo mundo sabe, existe milhões de histórias no cinema em que você precisa adaptar algumas coisas, transformar algumas coisas para que no cinema faça sentido. Casa Gucci faz a mesma coisa com relação às datas, com relação aos anos. Tem muitos eventos que são fora do contexto real, tem muitos eventos que são agregados, que funcionam de forma diferente, como aconteceram os eventos da vida real, mas
pra quem não conhece a história a fundo, isso realmente passa despercebido. O filme troca algumas coisas para a história funcionar melhor, para a história funcionar de forma mais clara, e isso pro filme, apesar de talvez ser um problema em questão de premiação, pra trama, pra história, fica até melhor, fica até mais interessante, fica uma história mais fluida, você resume alguns fatos e você trata melhor, o que pra mim funcionou de forma bem interessante, o que pra mim foi bem ok. E falando da história do filme, tudo que eu vou falar sobre o filme não se caracteriza como spoiler, porque a gente tá falando de uma história real. Inclusive é interessante você saber da história real, do que acontece literalmente antes de assistir o filme, porque tem um momento lá no terceiro ato, lá no finzinho, que gera uma certa expectativa em você do evento que vai acontecer, e durante todo o filme é mais interessante você saber das informações da vida real para você conseguir receber tudo mais mastigado. Eles explicam o que precisam em cena para contar o filme, mas tem coisa mais detalhada, tem coisas mais miúdas da história da família Gucci, da história da casa Gucci, que você precisa interpretar na sua cabeça conhecendo a história. Então eu vou recomendar que vocês pesquisem a fundo na internet. Tem muitos fóruns, tem muitos sites, tem muitas notícias sobre a história da família Gucci, principalmente agora que o filme vai sair. Mas, dando um breve resumo, a protagonista do filme é uma moça chamada Patrícia Reggiani, e eventualmente ela acaba se casando com Maurizio Gucci, que é um dos herdeiros da família Gucci. Eventualmente eles acabam tendo 2 filhas, porém, eles acabam se divorciando, o Gucci acaba saindo com outras garotas. Durante todo esse relacionamento deles, tem histórias envolvendo a marca Gucci, enfim, tem todo um rolê que aí é mais interessante vocês pesquisarem, e o filme explica isso muito bem. Mas voltando à história do casal principal, o fato é que a Patrícia, em 1995, manda matar o seu ex-marido por conta de discordâncias, principalmente por conta da guarda da filha e por conta de pensão, enfim, por conta do valor que ela achava baixo que recebia, por conta do patrimônio que ela poderia receber com a marca Gucci, várias questões da cabeça dela. E após mandar matar o marido dela, acontece todo o julgamento, acontece toda uma investigação, e em 97 ela é condenada, que é quando acontece o último evento do filme, é quando termina a história. Como eu já citei, todos esses eventos de certa forma são resumidos, e de certa forma existe uma passagem de tempo com alguns eventos alterados para fazer sentido. Mas uma coisa que ajuda e que funciona muito bem no roteiro são os diálogos, são as explicações muito claras do que se tem dentro do filme. Como eu expliquei, é importante você ter um background, é importante você pesquisar, você procurar aprender mais um pouco sobre a história. Como eu disse, um exemplo parecido é Uma Vez em Hollywood, com a história do Charles Manson. Quem não conhecia a história ficou um pouco perdido. Mas no que o filme precisa para te contar uma história, ele faz. O filme ele simplifica as coisas, tem diálogos que são ali mais fáceis para você explicar para o telespectador o que está acontecendo, para você mostrar claramente para o público o que é que está em tela. Tem um negócio bem ritmado que funciona ali para você entender uma história, não necessariamente a história da família Gucci, mas tem uma experiência de um filme sem precisar de todo o conhecimento, que alguém que conhece toda a história com alguma experiência, talvez um pouco diferente de quem tenha todo o conhecimento da história, mas ainda assim uma experiência, ainda assim você passar a conhecer aquela história, aquela trama, você entender o que é que o roteiro tá te passando em tela. E aí a gente entra no primeiro ponto envolvendo o Oscar. A gente vai falar muito do Oscar aqui porque tem várias categorias que o filme pode concorrer, roteiro talvez seja uma delas. A história é baseado em um livro, certo? Que foi escrito baseado na história real, então entra aí como roteiro adaptado, e sendo bem sincero, tirando aquelas questões de adaptação temporal, parece ser bem sincero, parece ser bem fiel. Tudo que você encontra sobre a família Gucci tem um certo encaixe ali no meio, parece até ser bem fiel. Realmente tem algumas questões ali que podem ser um pouco problemáticas, tem umas coisas que podem não agradar todo mundo, mesmo porque quem escreve texto, quem escreve roteiro, seja até mesmo de uma adaptação, existe uma visão ali por trás, então você não consegue, de certa forma, transpor como é que o público vai entender isso, você não consegue interpretar isso na sua cabeça, então você tem várias visões de como funciona uma adaptação, se uma pessoa entende de um jeito, se outra pessoa entende de outra, então um filme às vezes pode causar uma certa confusãozinha em questão de como você interpreta um personagem, ou como você interpreta outro, ou quem tá certo ou quem tá errado, enfim. Você tem uma margenzinha aí pra isso. Isso talvez seja um problema em premiações,
mas eu acho que talvez pelo menos concorra. Não sei se vai ganhar nesse critério de roteiro adaptado, talvez sim, mas eu acho que tem essas brechas de interpretação aí, de como você trata algum personagem em tela, de como você trata algum personagem em cena. Vocês vão entender isso quando assistirem mais o filme. Tem uma questão de brecha de interpretações ali, mas o roteiro é bem ok. Como as mensagens são passadas, os diálogos eu acho excepcional. Eu gosto muito dos diálogos, principalmente dos diálogos da Patrícia. Pra mim funciona pra caramba, muito por conta da Lady Gaga também, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Mas os diálogos pra mim, tanto pra esclarecer, de certa forma, diálogos entregam muita coisa da história, mas não são didáticos, são muitas vezes necessários para você deixar uma história mais clara, para você realmente transmitir ali a experiência para o telespectador. E eu considero mais necessária do que entregue no final das contas. E aí a gente tem dois tópicos que eu acho que vai entrar muito forte nessa disputa do Oscar do ano que vem. O primeiro vai ser cabelo e maquiagem. Figurino eu vou citar aqui como uma menção honrosa, mas cabelo e maquiagem pra mim é um ponto fortíssimo desse filme. Eu acho que a maquiagem do Jared Leto em alguns momentos ficou um pouco meio bizarra, mas é uma exceção à regra, porque a da Lady Gaga, com a passagem do tempo no filme, tá sensacional, cara. O Adam Driver também, o trabalho com relação a ele foi um pouco menor do que o da Lady Gaga, mas também tá genial. O Jeremy Irons, o Al Pacino, a Salma Hayek também, tá todo mundo bem interessante, tá todo mundo bem foda no filme. Eu gostei da produção de geral, eu gostei de como trataram esses personagens, mas o destaque realmente vai pra Patrícia, vai pra personagem da Lady Gaga, porque ela com certeza é a que teve mais destaque. Você vê claramente a evolução dela, claramente a evolução da personagem, e a maquiagem foi exuberante, foi sensacional quando se tratou dela. O dos outros personagens também tem umas questões ali de passagem de tempo que você vai percebendo. Como eu disse, talvez a um pouco mais problemática seja a do Jared Leto, mas é ali uma exceçãozinha. No geral, a maquiagem é exuberante, a maquiagem é muito boa. Cabelo também tá muito bom, com exceção do Jared Leto também. Mas enfim, e outro ponto que eu queria citar que vai concorrer forte ao Oscar é a fotografia. O filme é lindíssimo, belíssimo. Tem muitas cenas, inclusive ali no terceiro ato, eu acho que tem as cenas mais bonitas do filme, mas que são obra de artes. O Ridley Scott, ele já é famosíssimo por fazer filmes lindos, é uma das principais características dele, e ele acertou mais uma vez. O tom do filme é mais um frio ali azul, é um tom mais fechado pro cinza. No início do filme tem realmente aquela pegada de década de 60, década de 70, e você também consegue ver a evolução do filme, a evolução das cores, para você ambientar épocas. Fora que no geral, se a gente for visar o filme como um todo, tem uma paleta de cores lindíssima, lindíssima. O tom do filme a todo tempo é perfeito. Então eu acho que é um ponto que vai concorrer fortíssimo. Não sei se vai ser o principal, não sei realmente se é o favorito a ganhar, porque vão vir outros filmes aí mais trabalhados com relação à fotografia. Duna é um exemplo absurdo, talvez até o momento seja o favorito, mas a gente não pode citar que é um ponto fortíssimo. A parte sonora do filme também chama muita atenção. A gente tem uma mixagem de som muito atenciosa nesse filme, muito delicada. Você consegue perceber, por ser um filme que não exige tanto como alguns blockbusters por aí, você percebe realmente a delicadeza, o trabalho, a entrega e o negócio bem feito por trás. A parte sonora desse filme, a edição e mixagem do som é muito boa também. É outro ponto que pode sim concorrer ao Oscar, que vem muito forte. Você percebe claramente essa qualidade no decorrer do filme. As músicas também, a playlist do filme, ela é muito forte, é muito bem escrita, é muito bem feita, é muito característica do filme e funciona pra caramba. É muito importante quando a trilha sonora funciona tão bem para um filme, como aconteceu aqui. A de Eternos também eu achei muito boa. Eu não lembro se eu citei isso na análise de Eternos, acho que eu falei por cima, mas a de Eternos tem músicas que combinam muito bem com o clima do filme, e aqui é outro exemplo fortíssimo. A trilha sonora, a todo momento, inclusive até bem mais do que Eternos, se encaixa muito bem, se encaixa perfeitamente. É muito gostoso de se ouvir, então é outro ponto que vem forte aí para as premiações do ano que vem. E agora, tirando um espaçozinho para falar de Ridley Scott, a gente tá falando de um cara que entende de visual como poucos. É um cara que faz filmes belíssimos, belíssimos. Eu já falei da fotografia aqui, mas a direção é um ponto muito importante. Como você entende a cena, como você monta aquela cena, como você retrata uma situação.
o tom de cores também, quando precisa ser mais forte ou mais claro. Tem uma cena na neve que o tom de cores fica exuberantemente mais claro do que a maioria dos momentos do filme. O filme vai escalando as cores conforme as épocas vão passando, mas você nessa cena da neve, que é já mais pro final do filme, vê claramente o tom de cores mais destacado. Então é você saber também um momento interessante para você encaixar essas cores. Como você dirige os personagens em tela também, tem cenas desse filme, algumas cenas de sexo, algumas cenas envolvendo discussão de personagens que são do caralho, são muito bem construídas, são muito bem filmadas, e isso tem uma pegada, e isso tem uma assinatura de Ridley Scott muito, muito grande. Então é um diretor grandioso e que entrega um trabalho à sua altura, entrega um trabalho à altura do que a galera esperava, e pra mim funcionou o trabalho dele. Pra mim entregou pra caramba, e é muito por isso que eu me encontro justamente nesse estado de felicidade após ter assistido Casa Gucci. E aí vamos falar do elenco agora? Pra finalizar o podcast, como sempre, eu já dei uma pincelada por cima, mas a gente tem uma lista de galera de Oscar aqui sensacional. Vamos começar com a Lady Gaga, que já tem Oscar de melhor canção original, Shallow, lá de Nasce uma Estrela. Chegou a concorrer como atriz principal, mas eu acho que chegou a hora dela, hein? Dessa vez, ela tá inacreditável no filme, ela entrega muito. A Lady Gaga é muito boa atuando, ela vai muito profundo, e eu acho favorita. Até esse momento é a minha favorita ali para ganhar a atriz principal. Adam Driver, muito bom também. Entrega muito em cena, é um puta ator. Já não sei se tem tantas chances de premiação assim como a Lady Gaga, mas está espetacular. O Jared Leto, apesar daquela questão com a maquiagem, que pra mim não colou tanto, ele entrega demais também em cena. O personagem dele é muito bom, e muito por conta dele mesmo, por conta da entrega dele. O Jared Leto no filme tá excepcional. A Salma Hayek, ela aparece mais ali no terceiro ato, tem algumas aparições, enfim, durante o filme, mas no terceiro ato é onde ela é mais presente e é onde ela entrega mais também. Ali no primeiro e no segundo ato ela tem algumas cenas mais pontuais, mas ela entrega mesmo ali no terceiro ato, é onde ela tem o seu destaque. A gente tem um Al Pacino maravilhoso também no filme. Ele tá muito bem no papel. Ele faz o Aldo, o tio do Maurício, e ele é um destaque incontestável do filme. E ele também é muito bem, entrega pra caramba. E ele também tá muito bem, entrega demais. Assim como o Jeremy Irons. Ele faz o Rodolfo, o pai do Maurício. Ele tem umas aparições mais localizadas, tem uma presença grande ali no primeiro ato. No resto do filme aparece mais pontualmente, mas ele também entrega bastante. Eu gosto do trabalho dele. E fechando, a gente tem o Jack Huston, que faz o Domênico. É um personagem mais secundário ali do filme, mas também tem sua relevância, então vale a menção aqui, também tá muito bem no filme. Bom galera, então é isso, Casa Gucci vale muito a pena assistir, então fica aqui a minha recomendação, e muito obrigado se você escutou até aqui. Nos sigam em todas as redes sociais, tá tudo aqui na descrição, e é isso, o meu, seu e o nosso TerceiraCast vai ficando por aqui, muito obrigado, até a próxima aí, tchau!